Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, o professor Belarmino Ribeiro. Juntos, vamos navegar nos conteúdos da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano. Não se esqueçam do nosso compromisso. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos e vamos vencer o Covid. Basta seguir as recomendações passadas. Lavem as mãos, mantenham o distanciamento físico e usem máscaras nos lugares públicos. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar conteúdos relacionados com a composição do sistema solar. Conforme estão a ver no sumário, o sumário é composição do sistema solar. O que é que nós queremos atingir nessa aula? Quais são os objetivos a atingir nesta aula? Vamos fazer, em primeiro lugar, a identificação dos astros do sistema solar e vamos distinguir estes astros. Depois, vamos fazer a localização da cintura de asteroides e a cintura de Kuiper no sistema solar. Em seguida, vamos fazer a apresentação de algumas características do Sol. E, por fim, vamos indicar as características que um astro deve ter para ser considerado planetas clássicos. Na aula anterior, nós trabalhamos aqui conteúdos relacionados com a formação do sistema solar. Dentro desse grande tema, nós vimos o conceito do sistema solar, que é um conjunto de astros que giram à volta do Sol. E o nosso sistema planetário, que é o sistema solar, localiza-se num dos braços, o braço de Órion, dentro da nossa galáxia, que se denomina Via Láctea ou Estrada de Santiago. Posto isto, nós falamos a respeito das teorias explicativas para a origem do sistema solar. Explicações religiosas e explicações científicas. Dentre as explicações científicas, falamos das explicações de Buffon, explicação da teoria nebular de Kant e Laplace e vimos também as explicações de Chamberlain e Moulton. E nós focamos na teoria que é mais aceite, que explica a formação do sistema solar, que é a teoria nebular reformulada, que explica a origem do sistema solar a partir de uma grande nébula, há cerca de 4.600 milhões de anos. Então, essa nébula, que era constituída por gases e poeiras, os gases eram hidrogênio e hélio, nós tivemos a contração da nébula e os materiais começaram a movimentar com maiores velocidades. E a nébula tomou a forma de um disco. No centro do disco, que era mais quente e mais densa, onde se acumulou a maior parte da matéria que fazia parte da nébula, nós tivemos a formação de um protossol, que depois desenvolveu e deu origem ao Sol. À volta do protossol, nós tínhamos grãos sólidos que colidiram uns com os outros, dando origem a corpos cada vez de maiores dimensões, chamados planetesimais. Depois, os planetesimais deram origem aos protoplanetas. Os protoplanetas deram origem aos planetas do sistema solar. E também nós falamos a respeito dos argumentos a favor da teoria nebular reformulada e alguns aspectos que precisam ser explicados. Relativamente à aula de hoje, minha gente, nós vamos falar, conforme já foi anunciado aqui, sobre a composição
do sistema solar. Relativamente à composição do sistema solar, conforme podem ver na tela, nós temos a imagem do sistema solar, que é uma imagem muito bonita, com os astros ali representados. Nós temos ali diversas cores, temos ali diversos astros. Coisa bonita de se ver, minha gente. Sistema solar, nós temos o Sol, todos podem ver ali, na parte central do nosso sistema, porque na aula anterior nós vimos aqui que o sistema solar é constituído por um conjunto de astros que giram à volta do Sol, que é a nossa estrela, e nós temos ali um conjunto de planetas, mas os planetas clássicos, o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, temos ali o Júpiter, Saturno, Urano e temos também o Neptuno. E temos ali representado também alguns cometas. Agora, relativamente à formação, à constituição do sistema solar, podem me perguntar, o sistema solar é constituído por quê? Quais são os astros que fazem parte do sistema solar? O que é que nós encontramos no sistema solar? São excelentes questões, minha gente, que eu tenho certeza que cada aluno anda ali a fazer dentro da sua cabecinha, lá em casa. Então vamos tentar responder essas questões e essas preocupações. O sistema solar, conforme já vimos, é constituído por um conjunto de astros. Quais são os astros que fazem parte do sistema solar? Uma bela imagem, minha gente. Nós temos ali a estrela. A estrela é um dos astros, é o nome de um dos astros que fazem parte do sistema solar. E a nossa estrela chama-se Sol, minha gente. O Sol é a única estrela do sistema solar. Então, a estrela é um dos astros que fazem parte do sistema solar. Para além da estrela, do nosso Sol, nós temos os planetas. No caso dos planetas, nós podemos dividir os planetas em dois grupos. Nós temos o grupo dos planetas clássicos e temos o grupo dos planetas anões. Planetas clássicos, o que estão a ver ali, o planeta que está representado ali é o Saturno. Uma bela imagem também, um planeta muito bonito. Temos ali representado o Saturno com os seus anéis. E relativamente aos planetas anões, nós temos ali representado o Plutão. O Plutão que antigamente era considerado um planeta, mas que posteriormente foi retirado do grupo dos planetas clássicos e passou a fazer parte do grupo dos planetas anões. Posteriormente, nós vamos ver os motivos que levaram à despromoção do Plutão. Depois nós temos os satélites naturais. Ali na figura, eu acredito que todos conseguem identificar o astro que está ali representado. Um astro muito familiar, que todos conhecem. Temos ali representado, qual é o astro? Muito bem, nós temos ali a Lua. A Lua que é o satélite natural do planeta Terra, é o nosso satélite. Agora, relativamente aos satélites naturais, minha gente, é só para dizer que, nas classificações mais antigas, os satélites naturais também eram considerados planetas secundários. E os planetas que nós temos hoje eram considerados planetas primários.
Mas nós temos ali Lua como um satélite natural. Temos ali os asteroides, que também são astros que fazem parte do sistema solar. Mas, para além dos asteroides, ainda nós temos os cometas e, por fim, nós temos os meteoroides. Cometas e meteoroides também são astros que fazem parte do sistema solar. Então vamos enumerar novamente os astros que fazem parte do sistema solar. Quais são? Temos a estrela, muito bem, o Sol. Temos os planetas. É claro, dentro do grupo dos planetas, nós temos o grupo dos planetas clássicos e o grupo dos planetas anões. Temos os satélites, muito bem, satélites naturais, porque também nós temos satélites artificiais, então nessas coisas é bom ser direto e dizer as coisas como elas são, tá bom? Então temos os satélites naturais, como astros que fazem parte do sistema solar. Depois dos satélites naturais, nós temos ainda os asteroides, temos os cometas e temos os meteoroides. Astros, minha gente, que fazem parte do sistema solar. Mas no sistema solar também existem dois lugares, podemos assim dizer, que nós temos que saber a sua localização, porque são lugares onde nós vamos encontrar também astros que fazem parte do sistema solar. Conforme podem ver na imagem, nós temos a cintura de asteroides e temos a cintura de Kuiper. A cintura de asteroides é um lugar que fica entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Nesse lugar, nós encontramos grandes quantidades de asteroides que orbitam à volta do Sol, orbitam à volta da nossa estrela. Mas para além da cintura de asteroides, nós temos a cintura de Kuiper. Cintura de Kuiper recebeu esse nome por causa do astrônomo holandês que descobriu esse lugar, que fica para além da órbita de Neptuno. Esse cientista chama-se Gerard Kuiper. É um astrônomo holandês. Então, ele descobriu que para além da órbita de Neptuno, nós encontramos grandes quantidades de objetos que também orbitam o Sol. E é nessa cintura que nós encontramos, o Plutão, que é um planeta anão, e nós encontramos também outros planetas anões, que vamos falar posteriormente. Agora, todos os astros do Sistema Solar, minha gente, nós já falamos aqui que o Sistema Solar é constituído por um conjunto de astros, estrelas, planetas, satélites naturais, etc., etc. Todos esses astros são agrupados, segundo a União Astronômica Internacional, todos esses astros são agrupados em 3 grandes grupos. Temos 3 grandes grupos de corpos, segundo a União Astronômica Internacional. Nós temos o grupo dos planetas clássicos, temos o grupo dos planetas anões e temos o grupo dos pequenos corpos do Sistema Solar, os chamados pequenos corpos do Sistema Solar. Dentro deste grupo, nós encontramos os asteroides, os cometas e os meteoroides. São astros
que nós encontramos dentro do grupo dos chamados pequenos corpos do sistema solar. Agora, minha gente, nós já falamos aqui a respeito, novamente, dos astros que fazem parte do sistema solar e dos grupos de corpos do sistema solar. Nós vamos caracterizar cada astro, vamos falar de cada astro ou de cada grupo de corpos que nós encontramos dentro do sistema solar de uma forma mais ou menos detalhada, para terem conhecimento. E vamos iniciar com as características da nossa estrela, o Sol. A nossa estrela, o Sol, conforme já tinha dito aqui, o Sol é a única estrela que nós encontramos no sistema solar. É a única estrela que faz parte do sistema solar. Agora, quais são as características do Sol? A primeira característica do Sol é que ela é constituída por 92% de hidrogênio, 7,8% de hélio e apenas 0,2% dos restantes elementos químicos. Dentre eles, nós podemos encontrar o oxigênio, o ferro, o níquel, etc., etc. A temperatura superficial do Sol é da ordem dos 6.000 graus Celsius e de 10 milhões de graus Celsius no interior. Minha gente, temperatura do Sol, 6.000 graus Celsius na superfície do Sol, na parte superficial. Já lá no interior, no núcleo do Sol, a temperatura é da ordem de aproximadamente 10 milhões de graus Celsius. É muita temperatura, minha gente. Possui um raio de aproximadamente 700 mil quilômetros. Se possui um raio de aproximadamente 700 mil quilômetros, então eu acredito que conseguem dizer mais ou menos qual é o diâmetro do Sol, que é de, muito bem, aproximadamente 1.400.000 quilômetros. A massa do Sol é de 332.300 vezes superior à massa da Terra. A massa do Sol corresponde a 99,8% da massa do nosso sistema solar. O nosso sistema solar é constituído por um conjunto de astros, mas só o Sol tem aproximadamente 99,8% da massa do sistema solar. Então, podemos dizer que quase toda a massa que existe no sistema solar se encontra ou está concentrado no Sol, num único astro. Os restantes se dividem pelos outros astros, planetas clássicos, planetas anões, asteroides e cometas que fazem parte do sistema solar. E o nosso Sol, minha gente, tem a idade de aproximadamente 4,6 milhões de anos. São as características do Sol, a nossa única estrela. Agora vamos passar para as características dos planetas clássicos. Porque, segundo a União Astronômica Internacional, um corpo celeste, para ser considerado planeta clássico, tem que ter três características. Quais são essas características? Tem que estar em órbita à volta do Sol. Isso quer dizer que tem que girar à volta do Sol. A primeira característica. Segunda característica, ter a massa suficiente para que a própria gravidade seja suficiente para que o corpo assuma a forma aproximadamente esférica. Primeira característica, o corpo celeste tem que girar à volta do Sol
A segunda característica, o corpo celeste tem que ter aproximadamente a forma esférica. E a terceira e a última característica é que tem a capacidade, é um corpo celeste que tem a capacidade de atrair para a sua superfície todos os corpos celestes na sua vizinhança ou na vizinhança da sua órbita. Então, um corpo celeste, para ser um planeta clássico, tem que ter a capacidade de atrair os corpos celestes que estão na sua vizinhança, ou seja, tem que esvaziar a sua vizinhança de objetos, de corpos celestes. Então, são essas as condições que um astro deve ter para ser considerado planeta clássico. Vamos colocar em prática o aprendizado da aula de hoje. Exercícios, minha gente. Primeiro, assinale a linha que não corresponde à característica do Sol. A linha A corresponde a 99,8% da massa do Sistema Solar. A linha B não possui luz própria. A linha C, constituído essencialmente por hidrogênio e hélio. A linha D possui um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Vão ter um tempinho para responder à questão. Muito bem, eu tenho certeza que escolheram a opção correta. E qual é a opção correta? É a linha B. Não possui luz própria. O Sol é o único astro do Sistema Solar que possui luz própria. De seguida, vamos passar para o segundo exercício, que é: das afirmações que se seguem, assinale as que correspondem às características dos planetas clássicos. A linha A tem a forma aproximadamente esférica. A linha B atraíam os pequenos corpos celestes na vizinhança da sua órbita. A linha C possuem luz própria e brilham. A linha D não esvaziaram o espaço junto da sua órbita de pequenos corpos. A linha E são corpos celestes que estão em órbita à volta do Sol. Vão ter um tempo para responder à questão. Muito bem, de novo. Conseguiram acertar. Tenho a certeza. Vamos conferir a resposta correta. Então,
Das afirmações que se seguem, as que correspondem às características dos planetas clássicos, nós temos a linha A, tem aproximadamente a forma esférica, atraíram os pequenos corpos celestes na vizinhança da sua órbita, e a linha E são corpos celestes que estão em órbita à volta do Sol. De facto, conseguiram assimilar os conteúdos trabalhados na aula de hoje. E estão de parabéns. Parabéns de novo pelo trabalho de investigação que realizaram em casa com a ajuda dos vossos encarregados de educação e do vosso professor da disciplina de Ciências Naturais. Vou deixar novamente um trabalho para fazerem em casa. Vão procurar o conceito de satélite natural, vão definir o satélite natural e vão apontar, vão apresentar os planetas clássicos que fazem parte do Sistema Solar. Conforme já sabem, se tiverem alguma dúvida, algum problema, peça ajuda do encarregado de educação ou do vosso professor da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano. Bom trabalho a todos. Na aula de hoje, o sumário foi composição do Sistema Solar. Nós falamos sobre os astros que fazem parte do Sistema Solar, que são a estrela, os planetas clássicos e anões, os satélites naturais, cometas, asteroides e meteoroides. Também nós fizemos a localização da cintura de asteroides, cintura de Kuiper, no Sistema Solar. Vimos que a cintura de asteroides localiza-se entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, e a cintura de Kuiper localiza-se para além ou depois da órbita de Neptuno. De seguida, nós falamos aqui sobre algumas características do Sol, que é a única estrela do Sistema Solar, que é constituído essencialmente por hidrogênio e hélio, tem uma idade de aproximadamente 4.600 milhões de anos, de entre outras características da nossa estrela. E, por fim, nós falamos a respeito das características que um astro deve ter para ser considerado planeta clássico, que são, neste caso, girar à volta do Sol, ter aproximadamente a forma esférica e esvaziar a sua vizinhança de pequenos corpos celestes, de pequenos objetos. Chegamos ao fim de mais um programa, de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado dessa aula e que aprenderam muito. Muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa paciência e até breve. Paz e bem a todos.